Abra sua Bíblia, um dos salmos assim, também mais conhecidos, Salmo 51. Salmo de arrependimento, Salmo 51. Eu já preguei no Salmo 51, mas não nos versos que eu vou estar citando hoje. Eu preguei no Salmo 51, verso 10, quando o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Os versos que eu quero ler hoje são os versos 11 e 12, dando prosseguimento ao último verso que eu preguei há um tempo atrás, não me recordo. Todos acharam? Salmo 51, eu quero ler os versos 11 e 12. Diz o seguinte a palavra do Senhor: não repulses ou não retire, eu não sei qual é a sua versão, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Eu vou ler mais uma vez. Vocês lembram do contexto? O salmista é um homem de Deus, o homem que o próprio Deus disse que era um homem segundo o seu coração, mas ele pecou. Igreja evangélica, Soraya, não tem aquele que não peque. Do mais santo ao mais pecador, todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, pecamos, e não foi diferente com a vida do Davi. Davi, o rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, ele pecou. Vocês lembram quais foram os pecados de Davi? Inúmeros, não é? Mas o que a gente mais ressalta foi o adultério, o homicídio, né? Tentar esconder o pecado. Enfim, Davi pecou. E Davi reconhece seu pecado e tenta, escrever um salmo de arrependimento para Deus, pedindo para que Deus restaurasse a sua vida. E ele vai dizer: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Irmãos, a atuação do Espírito Santo sempre foi presente em toda a Bíblia. Normalmente, quando nós falamos do Espírito Santo, nós lembramos lá de Atos, na descida do Espírito, mas em todo o Antigo Testamento, nós conseguimos enxergar a atuação do Espírito Santo. Na criação, façamos o homem, e o Espírito de Deus pairava. O Espírito nunca deixou de atuar no Antigo e no Novo Testamento. É óbvio que a ideia de permanência traz mais lá em Atos, mas o Espírito sempre atuou na vida dos reis, nas vidas dos profetas, conduzindo o povo de Deus. O Espírito sempre atuou. Então, o que está aqui em questão, irmãos, não é se o Espírito atuava ou não, ele atuava e ponto final. Quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia em Números. Abra aí Números capítulo 11, por gentileza. Todos acharam? Eu não. Achei. Números capítulo 11. Sei para que eu pergunto, sou ligeira? Diz logo, achei. Números 11, eu quero ler com vocês o versículo 17. Só para reiterar que realmente a atuação do Espírito sempre foi real no Antigo Testamento. Alguns defendem que a atuação do Espírito no Antigo Testamento era uma atuação pontual, não permanente. Outros dizem que não, que também era uma atuação permanente. Até mesmo porque como que os homens iriam reconhecer os seus pecados sem a atuação do Espírito no Antigo Testamento? Por intermédio da lei, mas só a lei não traria a iluminação da interpretação da mesma. Então precisava sempre a atuação do Espírito. Então observem aqui no versículo 17. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti, Moisés, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Olha, o Espírito que Deus repousou, deixou sobre a vida de Moisés, ele agora iria partilhar com outras pessoas, para que Moisés não carregasse o fardo sozinho. Então o Espírito sempre atuou no Antigo e no Novo Testamento.
Mas observem comigo aí algumas expressões do salmista e vamos tentar expor o texto. Não me lances fora da tua presença. Salmo 51, verso 11. Não me lances fora da tua presença. Quero eu crer que vocês não têm dúvida que o Espírito Santo sempre atuou no Antigo e no Novo Testamento. Irmãos, o pecado, ele rouba a presença de Deus. O pecado, ele rouba a presença do Espírito. O salmista está dizendo aqui, não me lances fora da tua presença. Por que ele está dizendo isso, Sossô? Porque ele reconheceu o pecado que ele cometeu. Ele sabia que Deus e pecado, ele sabia que santidade e impureza, ele sabia que não iam andar, em comum acordo, não dava para andar. Então ele percebe a besteira que fez, o pecado que cometeu, e ele diz: Senhor, não me lances fora da tua presença. A primeira lição que eu aprendo: o pecado rouba a presença de Deus. Mas por que o salmista diz isso, Pedro? Porque para usufruirmos, irmãos, ou para o salmista usufruir da restauração, ele necessariamente precisava da presença de Deus. Sem a presença de Deus não havia restauração de pecado. Então ele diz: Senhor, eu sei que eu pequei, eu tenho consciência, eu fiz coisa feia. E ele inicia o salmo dizendo isso: pequei contra ti eu pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Eu pequei, Senhor, mas por favor, não me lances fora da tua presença. Distante do Senhor não vai haver restauração de pecado. Distante de ti não tem como eu ser restaurado. Irmãos, a rejeição de Deus é a coisa mais grave que pode acontecer a qualquer homem, a qualquer mulher. E sempre quando eu prego uma palavra para vocês, eu primeiro prego a mim. Eu primeiro falo, a Bíblia primeiro fala ao meu coração. Sabe, irmãos, lá em Romanos, Paulo vai falar de uma categoria de gente que vivia na prática do pecado sem nenhum consentimento, sem nenhuma ideia, sem nenhum desejo de arrependimento. E Paulo vai dizer em Romanos 1, 24: por isso também Deus os entregou às paixões, às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Esta mesma categoria de público que insiste em viver num pecado e que não há nenhum senso de arrependimento, Paulo reitera no versículo 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza, inflamando homem com homem, mulher com mulher, e o texto ali continua. Onde eu quero chegar? A pior coisa, irmãos, eu vou usar essa palavra, o contrário de graça é a desgraça. A pior desgraça que poderia acontecer a um homem, a uma mulher, é quando o Senhor rejeita, é quando o Senhor tira essa pessoa da presença dele. A rejeição aqui seria o fracasso do salmista. Sem a presença não havia restauração. Então não é simplesmente ter aquela sensação de frio na espinha, mas sim a consciência de que se o Senhor abandonasse o salmista, a vida dele não tinha mais sentido. Então quando o salmista diz, não me lances fora da tua presença, é porque ele quer dizer, Senhor, ainda há restauração para mim, por favor não me abandonas, não me larga, não me deixa eu continuar nessa vida pecaminosa, não me deixa eu afundar. É isso que o salmista está dizendo, porque se o Senhor sair perto de mim, se o Senhor me abandonar, eu vou continuar praticando os mesmos pecados e até piores, Senhor. Não faça isso comigo. Pessoas, irmãos, que praticam, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus, é errar o alvo. Tudo aquilo que não agrada a Deus é um pecado. E a pessoa que insiste em praticar o pecado e não se arrepende, são pessoas irreconciliáveis. Ainda em Romanos capítulo 1, no verso 31, Paulo vai dizer, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia.
Então o salmista aqui, ele não reage como os personagens de Romanos 1, que praticam o pecado, estão um pouco se lixando. O salmista, ele reage de forma diferente. Ele reconhece que o pecado rouba a presença de Deus e pede para que Deus não o abandone. Senhor, por favor, não me lances fora. Continua acreditando em mim. Fica comigo, Deus. Por favor, não larga a minha vida. Sabe, irmãos, nossa geração não chora mais pelo pecado cometido. Nossa geração não pranteia mais, não lamenta mais pelo pecado cometido. Nós, e eu incluo o meu nome, praticamos inúmeros pecados, sem nenhum senso de arrependimento, sem nenhum senso de nojo do que nós praticamos, e achamos que nós não vamos perder a presença de Deus, mas é óbvio que perdemos, e o salmista sabia disso. É por isso que ele diz no versículo 11, não me lances fora da tua, irmãos, presença. Mas ele continua, e não retires de mim o teu Espírito. Irmãos, aqui é meio que, é um paralelismo, tá certo, Sossô? É isso mesmo, né? Não errei não, né? Ele está dando continuidade ao que ele falou na parte A do verso, porque se o Senhor retira, se o Senhor sai de perto dele, acabou, não vai ter também Espírito Santo. Não chega a ser uma redundância não, tá? Não chega a ser uma redundância, mas tipo, a presença de Yahvé faz com que o Espírito permaneça lá. A ausência de Yahvé, de Deus, faz com que o Espírito também não esteja lá. Segunda lição que eu aprendo, o pecado nos deixa vulnerável, ou vulneráveis no plural, se vocês preferirem, sem direção. O pecado, irmãos, rouba a presença de Deus e consequentemente nos deixa vulneráveis, sem direção. O salmista diz aqui, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, eu não vou entrar no mérito da salvação. Salvação não se perde, ponto final. Esse texto não está defendendo perda da salvação. É um equívoco teológico falar isso. O texto não defende isso. Quem é que lembra do rei Saul, um rei antes de Davi? Quem lembra? 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. O Senhor levanta o profeta Samuel para ungir o rei de Israel, que era Davi. Ele iria ungir Davi. Só que já havia um rei governando, que era Saul. Então o profeta vai lá dizer a Davi, ó, Davi, você vai ser o próximo rei. Vai ser o próximo rei. E na hora que o profeta unge Davi a rei, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. E nessa mesma hora, no versículo seguinte, o Espírito do Senhor sai de Saul. Então Davi quer dizendo, Senhor, não tira de mim o teu Espírito, porque Davi sabia que a ausência do Espírito não lhe daria nenhuma capacidade para reinar sobre Israel. Ali ele estaria desclassificado, não poderia ser mais rei, não poderia mais governar, não seria mais um homem de guerra. Aqui tem a ver com a unção de Deus, com a direção de Deus, com o poder de Deus, porque a presença, ele já falou no versículo 1, na parte A, não tire, não aparta de mim a tua presença, não me lanças fora. Então, irmãos, na parte B aqui, o salmista, ele diz, olha, Senhor, não tira de mim o teu Espírito, porque é Ele que me guia, é Ele que me faz ser rei, é Ele que me faz governar o povo, é Ele que me faz, ou que me fez, ou que me fará vencer os Golias da vida, os gigantes. É por causa do Espírito que eu sou o que eu sou. Sem Ele eu não serei nada, Senhor. Então na hora que o Senhor tirar de mim o Espírito, eu estou fora do trono, porque Davi sabia disso. Quando Deus quis tirar Saul do trono, Deus retirou o Espírito de Saul. Olha o que vai dizer o texto, 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Agora no versículo 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau pela permissão ou da parte de Deus. O salmista sabia, irmãos, que a retirada do Espírito dele
seria a desclassificação ou a incapacidade de reinar sobre Israel. Então ele diz: Senhor, eu pequei contra o Senhor, fiz o que era mal. Eu reconheço o meu pecado. Não sai de pertinho de mim não, Deus, fica pertinho de mim, porque se o Senhor sair não vai haver restauração para mim. E outra coisa, Senhor Deus, não me reprova numa obra que o Senhor me escolheu. Não me reprovas, por favor, não tiras de mim o teu espírito, porque se o Senhor tirar, eu não posso mais ser rei, eu não posso mais ser pastor, eu não posso ser mais músico, eu não posso ser mais líder. Sem o Espírito de Deus, ninguém pode ser absolutamente nada. Sem mim, nada podeis fazer, diz o Senhor, que é o dono do Espírito, que é o próprio Espírito. Duas lições que eu aprendo, irmãos. No verso 11, o pecado, ele rouba a presença de Deus. O salmista percebeu isso, e ele clama: não saia de perto de mim, Senhor, não me lance fora, não faça o que o Senhor fez. Isso aqui sou eu interpretando, o que o Senhor fará com aqueles que estão em Romanos 1, não faça isso, por favor, Senhor. Segunda lição, o pecado nos deixa vulneráveis, sem direção, sem o Espírito Santo. O salmista ia reinar o quê, irmãos? É por isso que a gente precisa orar por nossas autoridades, seja você da direita ou da esquerda. Ore pelas autoridades, irmãos, ore para que o Espírito dirija esse povo corrompido. Mas o salmista, irmãos, ele continua, ele agora começa a desejar algo que ele perdeu por causa do pecado. Ele começa agora a saborear, ou a pedir de volta o sabor daquilo que ele havia perdido por causa do pecado. E ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Terceira lição que eu aprendo, irmãos: o pecado rouba a alegria da salvação, a beleza da vida, nossa paz. Sabe, irmãos, os irmãos aqui pouco conhecem minha história, porque eu dificilmente conto. Um dia eu posso separar uma noite para contar o testemunho, mas não gosto de fazer porque eu tenho que pregar Jesus. O que vai salvar é Jesus, é a palavra de Deus, não o meu testemunho. Eu era cego, agora vejo, amém por isso. Mas, irmãos, eu cheguei a experimentar muita coisa na vida, muita mesmo. E vocês sabem, na minha juventude, muita coisa. Alguns aqui também fizeram o mesmo. Mas, irmãos, pense num vazio. Sabe, irmãos, pode experimentar drogas, mulheres, homens, bebidas, festas, pode experimentar qualquer coisa, nada se compara à alegria da salvação. Nada se compara da alegria de ter o Espírito Santo dentro de você. Não estou dizendo que ter o Espírito Santo é isenção de problemas, é isenção de dificuldades, nada disso. Vamos passar por dificuldades. Sabe o que o salmista aqui quer dizer? O doce sabor do pecado um dia se converterá em fel. Deus, eu pequei, eu tive relação sexual com a mulher de um amigo, de um soldado, eu mandei matar esse soldado, agora eu estou experimentando o fel do pecado, o amargor do pecado, e ele roubou a alegria da salvação, não tenho mais nem alegria de viver. Eu estava hoje dizendo a Rafaela, eu ando meio triste. Aí Deus me dá logo uma palavra dessa, eu digo: então papai, eu estou em pecado, eu vou orar, então pedir perdão do meu pecado. Só pode ser isso, o que está roubando. Sabe, irmãos, o pecado ele rouba a alegria da salvação, a beleza da vida, nossa paz. O pecado é pior que o câncer, sabe? Ele sai corroendo a nossa alma, o nosso espírito. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 30, ele vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós ouvimos o Evangelho e cremos, conforme Efésios 1,13, nós
naquele momento, fomos selados, batizados, o Espírito começa a habitar em mim. E os meus pecados, eles fazem separação entre eu e Deus, e eles entristecem o Espírito que está dentro de mim. A palavra entristecer aqui é apagar, é ofuscar o brilho, a alegria do Espírito que está dentro de mim. E é justamente isso que o salmista está sentindo, vivendo no Antigo Testamento, não no Novo. O pecado roubou-lhe a alegria da salvação. Obviamente que salvação aqui não diz respeito apenas à salvação eterna da sua alma, mas o escape das guerras, o escape por ser rei. Lembrem do contexto do Antigo Testamento, não esqueçam disso. Irmãos, o pecado ele rouba a alegria da salvação. Não subestimem o pecado, não façam isso. A gente acha que consegue guardar aqueles pecados de estimação e conduzindo, sabe? Conduzindo, vai chegar uma hora que a gente não vai ter nem sentido de viver. Mas Deus, eu sou salvo. Deus, eu estou indo para o céu, mas sem nenhuma alegria, com um gosto amargo na boca, porque o pecado rouba o prazer da vida, a alegria da vida. É por isso que o próprio Paulo, como também escreveu Efésios, que eu havia dito antes, escrevendo sua carta aos Filipenses, capítulo 4, os versos 7 a 9, ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Sabe o que Paulo quer dizer? Olha, em Efésios, não entristeçam o Espírito Santo, não apaguem. E em Filipenses ele quer dizer, olha, tudo que for puro, bom, se alimente. A gente passa o dia todo por causa da quarentena, já não pode vir para a igreja. E você que não pode vir, não vou trazer nenhuma palavra pesada à sua vida. Se você não pode, tudo bem, mas se você pode, saia da sua casa e venha glorificar a Deus, se alimentar daquilo que é bom, ver os irmãos, a comunhão. Mas se você não pode, não venha, não tem problema. A gente passa o dia todo em casa assistindo televisão, escutando músicas ruins, lendo coisas ruins, reportagens ruins, só morte, só desgraça. Ai, meu irmão, não tem Espírito Santo no mundo que não seja ofuscado com as coisas seculares. Mas quando eu leio a Bíblia, quando eu venho para a casa de Deus, quando eu busco ao Senhor, quando eu me deleito no Espírito Santo, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu faço aquilo que é puro, que é agradável a Deus, eu sou renovado de espírito. Espero que Deus traga essa renovação sobre a minha vida, que eu estou precisando, irmãos. Eu tenho uma quarta lição, irmãos, antes de concluir. Eu tenho uma quarta lição. Eu não, a Bíblia. Eu não tenho nada para dar. Vocês lembram 3 lições até agora? Não me lances fora da tua presença, diz o salmista. O pecado rouba a presença de Deus. A doce presença do Espírito, o pecado rouba. Segunda lição: e não retires de mim o teu Espírito Santo. O pecado nos deixa vulneráveis, sem direção, sem sentido, sem rumo. É correr atrás do vento, é oco, é vazio, é vaidade, já dizia Salomão. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. O pecado rouba a alegria da salvação, a beleza da vida, nossa paz. E é por isso que Paulo vai dizer: não apague, não entristeça o Espírito Santo. É por isso que Paulo vai dizer: encha a sua mente de coisas boas. Eu acho que por isso, mais uma vez, eu precisei cancelar o Instagram, porque pensa no negocinho que eu me alimento de coisa ruim, aquele troço. Todas as vezes que eu abro o Instagram, tem coisa ruim para eu ver, e eu vejo. Eu tenho 2 olhos, mesmo eu passando, mas eu já vi. Eu escuto música, eu vejo gente dançando, eu vejo gente com roupa, sem roupa, tudo no Instagram, viu? Ou só sou eu que vejo isso? Porque está lá, tudo lá, é aberto, irmãos. É aberto.
Não é porque o pastor sai lá procurando para ver, não. É porque aparece lá a propaganda. Tirei essa potroca mais uma vez. Me fazendo mal, irmãos. É por isso que Deus mandou pregar isso. Deus está me corrigindo. E eu estou também trazendo para a igreja o que Deus está falando comigo, amém? Quarta lição para eu finalizar. E sustém-me com um espírito voluntário. O salmista perdeu a base. Ele pecou, ficou sem chão. Salmo 40, quem lembra? Ele estava literalmente no local escorregadio. Lembram do Salmo 40? E o Senhor firmou os passos sobre a rocha. Aqui, sustém-me com um espírito voluntário. Senhor, traz de volta o meu alicerce. Me segura, me firma novamente, para que eu não tropece de novo, para que eu não caia de novo. Quarta lição: o pecado rouba nossa força, nosso alicerce, nos derruba. E a sensação do salmista é essa: Senhor, eu caí, estou no chão, agora me levanta de novo. Senhor, ergue aí os meus passos, me sustenta com teu espírito. Senhor, não me deixa cair de novo, não. Eu não sei como você chegou hoje aqui, eu não sei como você está na sua casa, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Eu tenho certeza que Deus não fez eu fazer essa mensagem só para mim. Até que eu tentei pregar outros textos, irmãos. Até que eu tentei pregar outros textos. Eu vira e mexe e digo: Senhor, eu quero voltar à exposição de Atos, capítulo 20. Peguei o comentário, li Atos, li e reli. Deus, não, é Salmo 51. Isso tá bom. Até fugi. Queria olhar outros textos. Não, é esse aqui mesmo. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Então, vamos pedir perdão a Deus. Vamos conversar com Ele. Deus está fazendo algo muito bonito na nossa igreja. Muito bonito. Hoje nós não vamos ainda conseguir enxergar, mas mais na frente nós vamos enxergar. Irmãos, ministério é algo muito sério. Igreja é algo muito grave. Nós não podemos conduzir isso aqui de qualquer maneira. Sabe, nós não podemos conduzir o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, de qualquer forma, sem ter testemunho fora da igreja, uma vida promíscua fora da igreja. E sabe o que Deus está fazendo? Deus está nos corrigindo dia após dia, para que quando tudo isso passar, a nossa igreja esteja pronta para receber pessoas novas. Tenho certeza disso, irmãos. É possível que a gente passe por alguns perrengues. É possível sim. É possível sim. É possível que a gente passe por algumas dificuldades. É possível sim. Mas eu tenho certeza que mais na frente nós vamos olhar para trás e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor limpou o pecado do meio de nós. Eu vou repetir. Mais na frente nós vamos olhar para trás e nós vamos dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor limpou o pecado do meio de nós. Limpou o pecado. Uma das primeiras palavras que a Rafaela falou ao chegar nessa igreja, ela falou para mim em secreto, e é a primeira vez que eu estou revelando. 1 ano e 4 meses aqui na igreja, eu vou falar isso a primeira vez. Ela disse: a primeira coisa que Deus vai fazer é tirar o pecado da igreja. E se você, meu marido, também for a parte do pecado, você também está no meio. Deus vai limpar. E Deus está fazendo isso. A maior prova de um homem e de uma mulher que não quer restauração é o orgulho. É a soberba, é a falta ou a ausência de pedir perdão. Aqueles que sabem que foram corrigidos aqui nessa igreja, pela palavra de Deus, e reconheceram, eles vão pedir perdão e vão continuar conosco, porque Deus também me corrige. Aqueles que não, irmãos, eles vão ser lançados fora sim. Não estou dizendo que ninguém vai para o inferno não, tá? Mas o salmista, ele me mostra, quando ele pecou, ele se arrependeu, ele se humilhou. E ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável.
Deus está purificando nossa igreja, irmãos. Nós não estamos mais preocupados com números, apesar que eu queria ver a igreja cheia. Meu coração fica apertado quando eu vejo poucas pessoas na igreja, mas eu louvo a Deus que tem uma quantidade boa em casa acompanhando. Louvo a Deus por isso. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado porque a tua palavra ela é viva. Obrigado porque a tua palavra fala aos nossos corações. O salmista, após o seu pecado, ele disse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Pai, aonde houver um homem, uma mulher que reconheça os seus pecados, que agora o Senhor os perdoe, que o Senhor também me perdoe, que o Senhor nos perdoe, Pai. E que possamos juntos, Pai, como Igreja Batista da Comunhão, continuar caminhando, sentindo a Tua presença e a alegria da Tua salvação. Eu oro assim em nome de Jesus, a igreja diz, amém.